Vamos então à palavra de Deus, queridos. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, do verso 38 ao 41. O tema da mensagem para você que gosta de anotar é o caldo venenoso, tá? O caldo venenoso. Diz assim a palavra de Deus. E voltando Eliseu a Gilgal, tá? Havia fome naquela terra. E os filhos ou discípulos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse a seu servo: põe a panela grande ao lume, né, no fogo, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então saiu um deles ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra, ou parreira, ou videira, né, brava, e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Verso 40. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Há morte na panela. E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. E deitou-a nela. E disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Diga graças a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos retomar agora essa leitura, e eu gostaria muito que você pudesse estar bem atento, mas bem atento mesmo, ao que essa passagem bíblica ela fala ao nosso coração. Ele diz assim: voltando ele a Gilgal, havia fome naquela terra, né? E eu já queria começar, eu já desejaria começar, né, a detalhar com você esse texto, perguntando: por que Eliseu voltou para uma terra onde havia fome? Pare e pense um pouco. Por que razão ele voltou para uma terra se ele sabia que nessa terra havia fome? Quem é que deliberadamente volta para um lugar onde há problema, onde há dificuldade? Quem escolhe ir para um lugar onde há dificuldade, né? E eu já começaria a dizer para você: alguém que tem propósito, alguém que tem direcionamento, porque a maioria das pessoas fazem exatamente o inverso. Quando as coisas começam a lhe incomodar, quando as coisas começam a lhe tirar, né, do seu lugar de conforto, da sua zona de conforto, o que a maioria das pessoas fazem? Elas buscam um meio de fugir. Elas buscam um meio de ir embora. Mas ao contrário disso, Eliseu retorna, né, para um lugar de dificuldade. Deliberadamente ele volta para um lugar onde as pessoas estavam enfrentando, né, uma situação calamitosa, uma situação de problema. Eu costumo dizer, irmãos, que problema ele funciona, muito mal comparando, mas dá para a gente dar uma alusão aqui. O problema funciona como uma sombra. Não adianta você tentar fugir do problema. Não adianta você lançar debaixo do tapete. Meu amado irmão, eu vou te falar uma coisa. A maioria das pessoas, elas têm a sua vida piorada quando elas tomam esse tipo de atitude. De, ao invés de falar do problema, de falar do que está lhe incomodando, do que está lhe afligindo, do que está lhe machucando, a pessoa ela vai se esquivando. E você então pergunta: fulano, o que você tem? Estou notando você estranho, estou notando você diferente. E o que mais as pessoas respondem nessa hora? Nada não. Tudo bem.
Por quê? Porque para muitas pessoas é muito incômodo, chega a ser muito difícil falar dos seus problemas. Mas eu queria aqui nessa oportunidade, deixar bastante claro, meu irmão, que uma das coisas mais importantes a serem feitas nos momentos de dor e dificuldade é você poder falar, é você ter com quem contar. E muitas pessoas vão dizendo, olha, mas eu não tenho com quem contar. Tá? Será que você não tem ninguém com quem você possa contar? Ninguém com quem você possa abrir o seu coração? Ninguém com quem você possa desabafar, falar um pouco? As pessoas então vão acumulando. E pastora, é importante notar isso, que problema, irmão, eu poderia, de novo, mal comparando, perdoe a redundância, mas mal comparando, ele se parece com cebola, com uma cebola. Você nunca enxerga o problema na sua totalidade de uma vez. Ninguém fala de uma só vez a totalidade do seu problema. Quando a pessoa fala uma coisa, pode acreditar, existem ali muitas outras camadas, como a cebola, até você conseguir chegar ao centro, até você conseguir chegar ao cerne da questão. Há muitas camadas a serem destrinchadas, a serem vencidas, por assim dizer. Então é preciso notar que quando nós tratamos de problema, é importante que se enfrente. É importante que você busque uma forma de enfrentá-lo. Então Eliseu sabia que lá nessa terra estavam os discípulos dos profetas e que nessa terra havia fome. Mesmo assim ele vai para lá. Por que ele vai para lá? Porque ele era o homem de Deus. Ele era o discipulador. Ele era o doutrinador. Era ele que iria instruir. Doutrinador, por favor, não pegue, não pince essa palavra do contexto e entenda, né, da forma que as pessoas pejorativamente, né, de maneira pejorativa, estão falando dela hoje. Não. Eu estou falando de ensinador, discipulador, daquele que instrui, daquele que prega, daquele que ensina. Essa era uma das missões de Eliseu. E ele sabia que os discípulos ali estavam com fome. Ele sabia que os discípulos ali estavam em calamidade. E ele vai então pregar, mas olha que coisa linda que diz a palavra de Deus, né? Que ele chega lá para pregar. E os discípulos, né, se assentam na sua presença, né? E eu queria fazer uma pergunta, vou fazer pergunta para o pessoal que está comigo, mas serve para você também. Por que razão eles se assentaram? Pense um pouco. Por que eles se assentaram? Né? Você consegue entender isso? Consegue abstrair desse texto, né, essa revelação? Por que se assentaram na presença de Eliseu? Não era obrigatório, né? Não era obrigatório. As pessoas poderiam ouvir em pé, poderiam ouvir, né, circulando. Por que se assentaram? O que isso indica? Eu faço, irmãos, um link direto com a cena do Senhor Jesus visitando a casa, né, dos três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E isso aqui me lembra, né, de maneira muito clara, nítida, aquela situação. Enquanto uma se assenta para ouvir Jesus, a outra fica andando de um lado para outro. De um lado para outro. O que esse assentar-se indica? Indica que você está disponibilizando o seu tempo. Porque você parou. Então você está elegendo na sua vida prioridades. E nesse caso aqui, a prioridade de ouvir. A prioridade de aprender. Tem pessoas que não têm o mínimo de paciência de parar para ouvir. Você consegue ter o exemplo disso na prática muito facilmente.
nas suas conversas, nos seus relacionamentos pessoais, você vai encontrar pessoas que você nota que ela não consegue ouvir. Ela até fala, mas ouvir ela não consegue, né? Pode observar, você vai conversar com a pessoa e você quer falar, mas você nota a agonia dela, a pressa dela que você termine logo, né? Porque ela não tem a paciência de ouvir, ela não tem a paciência de parar para aprender. E isso aqui na Bíblia é revelador, irmão. Parar, assentar-se, se desligar um pouco das outras coisas para dar ouvidos às coisas de Deus. Hoje, irmãos, nós estamos em uma era muito peculiar, essa era high-tech, essa era da tecnologia. Quantas e quantas pessoas, elas vão aos cultos, às missas, às reuniões nos centros religiosos, de acordo com a sua religião, e hoje quantas pessoas nem lá, no ambiente que deveria ser para ela sagrado, nem lá ela consegue parar para ouvir. Quantas pessoas, no momento de uma mensagem, ela está na rede social. Não agora estamos todos nós, por necessidade estamos todos nós, mas eu falo em momentos de culto presencial, de uma reunião, né, de uma oração, de uma pregação, algo presencial. A pessoa ela não consegue parar para ouvir. Está ela lá, o corpo está lá, o corpo dela está naquele lugar, a mente não. Está ela, não, mas é porque eu estou falando com a pessoa, mas você não consegue esperar para falar com aquela pessoa um pouquinho depois? Que tipo de prioridade você tem dado às coisas de Deus? Que tipo de prioridade você tem dado, né, ao seu relacionamento com Deus? Irmãos, a paz do Senhor, pastor, irmãos, é importantíssimo notar, né, essas passagens da palavra de Deus, porque são tremendamente reveladoras, como eu disse no início. Os discípulos, eles se assentaram para ouvir, coisa mais lógica, coisa mais natural. Não se esperaria de um discípulo outra coisa, parar para ouvir a quem está lhe discipulando. Mas as pessoas não param. As pessoas não têm mais tempo para Deus. Nas minhas reuniões com os obreiros e com a juventude da nossa igreja, vez por outra eu faço uma pesquisa entre eles. Eu lanço uma espécie de enquete para que eles respondam. E uma delas que eu pergunto sempre é: vem cá, quanto tempo de rede social você dedicou ou dedica diariamente? Será que você, durante todo o dia, você passa nas redes sociais aí, sei lá, 15 minutos? Aí muitos riem, né? 15 minutos, pastor? É pouco, isso aí? Muito pouco. Passa muito mais do que isso. Aí eu coloco meia hora, 1 hora. Aí a turma já começa a ficar quieta, ninguém responde mais, né? Você passa 1 hora, 2 horas. Eu não estou dizendo que é proibido. Eu não estou dizendo que você, por ser cristão, não possa ter redes sociais. Eu tenho. Mas tento fazer delas um bom uso. Tá? Quantas horas você... Agora eu vou mexer com os rapazes. Quanto tempo vocês passam nos seus jogos online? Quantas horas? Tudo bem? É seu direito. Dependendo do que você faça, não há erro algum, pecado algum nisso. Dependendo do que você faça. Não estou atestando, tá? Estou contestando. Dependendo de quanto tempo você passa, nada de errado. Mas, tudo bem. E com Deus, quantas horas você passa ouvindo a palavra? Essa semana, você consegue dimensionar isso? Quanto tempo você passou dedicado a ouvir a palavra de Deus? Porque, em sã consciência, ninguém poderia chegar e dizer: não, pastor, é porque assim, não está tendo culto na igreja. Não está tendo culto na igreja, mas a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus continua sendo apregoada. E eu diria até com muito mais intensidade. Você acredita nisso? Com muito mais intensidade. Porque, como eu falei outrora, ainda em outra mensagem essa semana, eu disse: nunca se viu tantos pastores fazendo live como hoje. É todo dia, o dia todo, irmãos. Tem alguém pregando a palavra.
Mas você tem parado para ouvir? Você para ouvir? Nós, aqui na Assembleia Mundial Evangélica, nós temos um seminário que é um estudo, chamado Seminário de Sabedoria, onde nós buscamos aprender atitudes que façam a nossa vida melhorar, tanto física quanto espiritualmente. E neste seminário, nós aprendemos uma coisa muito importante. Aprendemos que o tempo é a prova da honra. Tudo aquilo que você dedica tempo, prova que você honra aquilo que tem importância na sua vida. Por mais que você não perceba, ou por mais que você não aceite, por mais que você não concorde, mas o tempo é a prova da honra. Aquilo que você honra, você naturalmente dedica tempo, né? E tempo de qualidade para aquilo. Então, eles pararam e se assentaram, né? Indica, vamos honrar o profeta, vamos honrar o pregador, vamos aprender, né, com atenção aquilo que está sendo ensinado. E Eliseu, homem de Deus que era, ele sabia que não adianta apenas fazer investimento espiritual. Obreiros, pastora também pode ajudar. Eu preciso que vocês me auxiliem. Coloca para mim aqui, tanto aqui no Facebook, como também no Instagram, para ficar também para o pessoal do YouTube, o texto que diz o apóstolo, se eu não me engano, apóstolo Tiago, salvo engano, o pessoal vai me ajudar aí, que ele diz assim, olha, se você encontra um irmão com necessidade, e você diz assim, vá em paz, se farte, que o Senhor te abençoe, e você mesmo não faz nada, Tiago falando em relação à questão das obras, que as obras, né, elas provam a nossa fé, que a fé sem obras, ela é morta. Tiago diz, não adianta, meu filho, o irmão está com fome, o irmão está com necessidade, aí você fala assim, vá em paz, Deus te abençoe, você tendo como ajudar. Claro, se você não tem, a Bíblia nunca obrigou ninguém a passar fome para suprir o outro. Não está escrito isso na Bíblia, né? A dimensão de amar o outro na Bíblia é clara. Diz assim, ó, aqui, ó, amar o próximo como a mim mesmo. Qual é o texto? Tiago 2:15. Chegou já, né? Lucas colocou aqui. Tiago 2, já apareceu ali. Tiago 2:15. Depois você olha na sua Bíblia. Coloquem também o versículo, tá? O texto. O pessoal pode colocar para mim. Além da referência. Tá? Como é que diz aí, pastora? Se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós disser ide em paz, né? Ó, aquentai e você fartar, quer dizer, te vira para lá, né? E não der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? O apóstolo Tiago, ele diz isso, tá? Que proveito, irmão? Você fez o quê? Tiago está dizendo, irmão, isso é à toa. Isso não vale de nada. Pensa numa oração que não tem valia nenhuma, que não serve para nada, esse tipo de oração. Se você tem como ajudar, a pessoa está com fome, você, não, vou orar por você para que Deus te abençoe. Isso não adianta, meu filho. A gente tem que chegar junto, a gente tem que ajudar, se a gente pode. Se você não pode, aí sim, você ora. Você pede a Deus, Senhor, eu não tenho como ajudar, não tenho como socorrer. Envia aí um irmão mais abastado que possa auxiliar, que possa socorrer esse que está em necessidade. Então, voltando aqui, o Eliseu, ele veio para pregar. A função dele era ensinar, ele não era pai daqueles rapazes. Ele não era, né, responsável legal por aqueles rapazes. Ele era espiritual, mas não legal. Tá? Então, o que acontece? Ele vendo a necessidade, ele fala assim, vamos fazer alguma coisa. Eu não tenho aqui carne, eu não tenho aqui pão. O que dá para fazer, meu filho? Dá para fazer uma sopa, um sopão. Tá? Vamos fazer um caldo aqui, um negócio para poder a turma, pelo menos, né, conseguir chegar em casa. Né? Fazer alguma coisa, pelo menos, para que sustente eles até
voltarem aos seus lugares. Ei, Eliseu chama, preste atenção, porque isso é muito importante. Diz aqui o texto, né, que ele fala assim: e disse ao seu servo, ao seu moço, ao seu aprendiz direto, aquele que andava com ele, ele dá uma direção ao seu servo, dizendo: põe a panela grande, a turma vai lembrar aí do evangelista Manuel, né, do hino, põe a panela grande, né, no fogo, no lume, né, e faça um caldo de ervas para os discípulos dos profetas. Você nota que ele dá uma direção específica para uma pessoa específica, exatamente o que era para fazer. Exatamente, não era para fazer mais e nem menos. Exatamente a direção ele dá. Mas diz aqui o verso 39 que um deles, um dos discípulos que estava lá, que ouviu a ordem de Eliseu, ele próprio saiu ao campo e foi apanhar erva. Foi sozinho, não esperou pelo outro companheiro, né? E aqui já me chama a atenção mais uma coisa. Há um grande perigo, irmãos, espiritual, nas pessoas que querem fazer e querem resolver as coisas sozinhas. Ir sozinho. Não era para ir sozinho. Aliás, não foi dado nem a ele essa direção, não era nem com ele, era com o discípulo, né, com o servo direto de Eliseu. Não era eles, não era com eles eram os convidados, tinham que estar ali ouvindo, tinham que continuar ali ouvindo. Mas tem gente assim, irmão, tá, que não consegue ter senso, não consegue ter direção, vai fazendo as coisas, mesmo que não seja a orientação que lhe foi dada, a pessoa faz. Ela acha que isso equivale. Agora há pouco eu falei que a fé sem obras é morta. Mas agora eu queria dizer que atitudes sem direção findam sendo também. Não adianta só fazer, não adianta só agir. Esse agir, essa atitude precisa estar embasada na direção. Todos nós, irmãos, todos nós, sem exceção, recebemos de Deus tutores espirituais que foram colocados na nossa vida para nos transmitirem direcionamentos da parte de Deus. Se você escuta ou não esses tutores, se você atende ou não à orientação que eles te dão, isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Pois eu tenho dito, porque tenho visto, observado e vivido isso, que o caminho da obediência sempre conduz à bênção. O final dele é sempre em uma bênção. Enquanto o caminho da desobediência sempre leva à dor, à frustração, à angústia, o desespero. Sempre. O caminho da desobediência sempre leva a isso. E alguns não se apercebem que a desobediência escondida também é desobediência. Não importa se o que você fez, o que você faz, as pessoas que você ama não estão vendo, não estão sabendo. Isso não importa. Não faz a mínima diferença. Porque, na verdade, o que você precisa lembrar é que Deus está vendo dos altos céus. Ele foi que colocou o princípio, o propósito. Ele foi que colocou os preceitos. E é a ele que você desobedece. Quando desobedece às autoridades que ele colocou sobre a sua vida. Você filho, você filha, você que é uma pessoa que tem obrigações, né, profissionais no seu emprego, você que é uma pessoa que tem obrigações com sua família, enfim, todos nós temos, né, que dar satisfação da nossa vida. O problema é que o mundo conseguiu infiltrar na mente de muitas pessoas que liberdade verdadeira é não dar satisfação a ninguém. Meu filho, atente essa revelação de Deus para você agora. Isso não é liberdade, isso é solidão.
Você não dá satisfação a ninguém, não é liberdade, é solidão. Porque a verdadeira liberdade, ela não deixa ninguém em isolamento. Ela não deixa ninguém em distanciamento. A palavra de Deus diz, os meus obreiros vão colocar aí para você. O Senhor Jesus expressamente disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a verdadeira liberdade, a que Cristo produz. E eu te perguntaria, Jesus salva as pessoas para colocá-las em isolamento, em distanciamento ou em congregação? Pense um pouco. A primeira coisa que é produzida na vida do cristão, querido, é comunhão com os seus irmãos em Cristo. Comunhão, não isolamento, não distanciamento. Ao contrário disso, Provérbios 18:1 diz que aquele que se separa, aí não é divórcio, aí está falando de isolamento. Aquele que se separa, né, ele está buscando seus próprios desejos, fazer a sua própria vontade. E essa pessoa se rebela contra a verdadeira sabedoria. E foi isso que esse rapaz fez. Ouviu Eliseu dando a ordem para o outro rapaz, e ele foi na frente, nem esperou por ninguém. Qual foi a consequência disso? É que ele encontra, né, no caminho uma parreira brava, uvas bravas, né, que quem é entendido do assunto, pelo menos quem já ouviu falar, sabe que, eu não sou entendido, tá? Sabe que esse tipo de fruta, tá, é tóxica. Vai dar dores, né, cólicas terríveis, desarranjo intestinal, né, além das dores, das cólicas, disenteria. Não serve para alimento. Não serve, simplesmente não serve, é só você pesquisar. Mas ele, o que faz? Ele enche a capa com coisas tóxicas. Enche o saco dele com coisas tóxicas. E é isso que muita gente está fazendo, irmãos. Sai de perto de quem está orientando, vai para o campo, quer dizer, vai para o mundo, e enche o seu saco, o seu bornal, a sua capa, né? Eu lembrei de outra palavra aqui, seu bisaco, com coisas tóxicas. Sabe aquela expressão, pastor, que as pessoas falam assim, eu estou de saco cheio. Eu só lembro desse texto. Ninguém está de saco cheio de coisa boa. Já prestou atenção? Que coisa boa a gente quer mais e mais e mais e mais e mais. As pessoas só enchem o saco de coisa ruim. E tem gente assim que vai e traz para os seus o que não presta. Eu não sei se você tem ciência disso, mas eu vou falar uma coisa até dura aqui, difícil falar, mas é necessário. Você sabia que o número de pessoas em sofrimento durante esse período de isolamento social ou distanciamento social aumentou assustadoramente? E alguém vai dizer, pastor, isso aí é bem lógico. Mas uma coisa que escapa ao entendimento de alguns é que, por exemplo, pessoas que eram maltratadas em casa, imagina essa pessoa, um idoso, uma idosa, uma esposa, um filho, que era maltratado em casa, que era fustigado em casa. Antes, a pessoa, pelo menos, tinha um escape, ela ia trabalhar, ela ia estudar, e passava algum tempo, algum período do seu dia, longe dos seus agressores. Agora não. A pessoa está o tempo inteiro tendo que conviver com pessoas, né, que fustigam a sua mente dia após dia. Nós temos, né, descoberto que não é fácil a convivência constante. Mesmo a família que nem briga, família que nem se agride, mas a convivência tem sido diferente. Por quê? Porque os costumes, né, ou mal costumes, estão sendo vivenciados de maneira intensa. Intensa. Deixa eu te dar um exemplo meu.
tá? Eu ainda vou investigar, ainda vou descobrir exatamente por quê, mas eu sou uma pessoa extremamente sensível a barulho. A minha audição é muito esquisita. Algumas frequências, elas me incomodam profundamente. Muito, muito mesmo. E há dias, como foi ontem, por exemplo, em que eu prefiro me reservar no meu quarto do que estar reclamando com a família. Como é que você vai impedir que as pessoas conversem? Como que você vai impedir que as pessoas sorriam? Ou para que fazer isso? Qual a razão? Não é muito melhor você dizer assim, não, cara, eu vou deitar um pouquinho, ou vou ler alguma coisa, vou ouvir alguma coisa, e deixar a turma conversando, tá? Já que o barulho está me incomodando. Mas muita gente não. Ao contrário disso, é sabido que tem pessoas que estão sofrendo de maneira assustadora, cruel até. Por quê? Porque os seus agressores estão, né, muito mais tempo com eles. Muito mais tempo. Porque trouxeram para sua casa essas coisas ruins, essas toxinas. E é preciso ter cuidado com isso. Eu vou até dar abrir um parênteses aqui, um adendo, para dizer o seguinte, meu irmão, minha irmã, se você está vivendo em sofrimento, você precisa pedir ajuda. Não espere nada, não espere o tempo passar. Se você está sendo agredido, está sendo fustigado, maltratado, tá? Você precisa pedir auxílio, ajuda, tá? Nem que seja de maneira anônima. Mas aí surgem muitas outras questões que eu não teria tempo aqui para elencar e nem poder discutir tudo isso. Mas algumas pessoas pensam, tudo bem, vou pedir ajuda e vou para onde? Se a polícia vier na minha casa, se a polícia vier para falar com meu marido, meu filho, ou seja lá quem é o agressor, às vezes são mulheres, mas é bem mais raro que a mulher seja o agressor da casa, por isso que eu estou falando mais os homens, e ela vai para onde? Né? Vai para a casa dos parentes? Ou seja, ela vai trocar uma situação difícil por outra. Então tem pessoas que vivem numa situação que eu chamo de sinuca de bico, situação difícil. Porque parece que a pessoa é jogada, parece que a pessoa é um saco de batata, bota para cá, bota para ali, bota para acolá. Não tem para onde ir. Agressão, é sofrimento, é pressão o tempo todo. E a pressão tem por tendência a fazer com que a pessoa sinta-se, né, pressionada ao ponto de entrar em estado de depressão. Eu falei possível. Não é obrigatório, não é que todo mundo que passa um momento difícil vai entrar em depressão, mas é uma coisa possível de acontecer. Tá? Eu vou pedir para os obreiros, me falhou aqui, irmãos, eu esqueci aqui o número. Coloca para mim aí o número do Ministério, né, dos Direitos Humanos. Tem um número 100 e alguma coisa, acho que é 100. Alguém coloca para mim aí, por favor, qual é o número? Diz que 100, eu acho. Tá? Que a pessoa pode ligar anonimamente e pedir socorro, dizendo, olha, eu estou sendo agredida aqui, estou sendo maltratada aqui, estou sofrendo. Tá? Eu estou sofrendo, porque tem assim, tem muito isso. E por que eu cheguei nesse ponto? Para exemplificar o que é esse saco cheio de toxinas. As pessoas vão para a rua e todos os males, todas as frustrações, né, do trabalho, da escola, da faculdade, seja lá de onde ela chega e descarrega tudo em casa. Né? Tem pessoas que saem de casa crente e voltam encapetada, irmão. É um negócio sério. A cara já demonstra, né, uma espécie de ódio, parece que a pessoa tem ódio da família, parece que quer descontar da família todas as suas frustrações, todas as suas mágoas. Que coisa terrível. Então, quando eu leio esse texto aqui desse rapaz, enchendo o seu saco para trazer de alimento para os seus companheiros, né, logo me vem à mente essa situação e nós precisamos falar sobre isso. Por mais complicado que seja, eu quero deixar claro em alto e bom som. Tá? Alto e bom som. Não importa se você é cristão ou não, crente ou não. Tá? Não importa. Isso tem acontecido também em famílias que se dizem religiosas.
Pessoas que se dizem crentes, mas fustiga a família, faz a família sofrer o tempo inteiro. Irmãos, eu preciso dar outro adendo aqui, tá? Outra coisa importante. Eu não estou dizendo que você que é pai, você que é mãe, está vendo os filhos desbandalhando a vida, né? Fazendo coisa errada e você, eu não vou dizer nada não. Vou dizer nada não, uma vírgula. Tá? Se estão fazendo coisa errada, você precisa sim, é seu direito e além de direito é seu dever. Você tem o poder pátrio sobre os seus filhos até a maioridade. Então você tem sim o direito de chegar a dizer, aqui não vai fazer isso coisa nenhuma e ponto final. Isso não é fazer sofrer não, meu filho, isso é colocar ordem. O que eu estou falando é no outro patamar, é de agressão mesmo, físicas e verbais, né, desnecessárias. Não que a agressão é necessária, eu estou falando a pessoa que desnecessariamente vive, né, agredindo, vive perturbando. É desse caso específico que eu me refiro. E isso é uma prova de que a pessoa está com a alma dela contaminada, cheia de toxinas. E foi o que o rapaz fez. Ele trouxe para sua casa, né, colocou, né, essas uvas bravas dentro do caldo, cortou lá, cozinhou o negócio e deu para os outros comer. Porque tem gente que só sabe fazer isso, irmãos. Oferecer para os outros aquilo que não presta. Não consegue dar uma palavra boa, não consegue dar um exemplo bom. Porque mesmo sem palavras, sabia que mesmo sem palavras, você não precisa ter eloquência. Você não precisa ter um alto poder de oratória, de retórica, né, para poder dar exemplo. Você não precisa dominar exegese, hermenêutica, homilética, para poder dar um exemplo de homem de Deus, de mulher de Deus. Não precisa, não. Às vezes, sem palavras, você consegue dar um bom exemplo. Só que tem gente que nem isso, irmãos. Só perturbação para sua casa, né? E diz aqui o versículo 40 que os homens não conseguiram comer. Claro, quem consegue comer o tempo todo? Coisa ruim. Coisa que lhe faz ter dores. Coisa que lhe desarranja, que lhe desestabiliza. Quem consegue se alimentar disso sempre? Tá? Ninguém consegue não, meu filho. É importante que você note, não dá para viver assim. Né? E aqui me chama a atenção, né? É que não podendo comer, isso é importante. Cuidado aqui, pastor, tá batendo. Isso é importante. É que não podendo comer, tá, daquele caldo, no versículo 40 estou, né? Para quem chegou depois, estamos em 2 Reis, capítulo 4, agora, verso 40. Não podendo comer daquele caldo, clamaram e disseram, homem de Deus, há morte na panela. E não puderam comer. Eles clamaram. Irmão, isso aqui é revelador, irmão. Eles clamaram, eles gritaram. Clamar é gritar. Eles gritaram, tá? Eles gritaram dizendo, não dá para comer. E isso é muito importante. Gritar, expor, dizer, olha, isso aqui está errado. Isso aqui está fora do contexto. Você, homem de Deus, você, mulher de Deus, você tem ferramentas que nem todo mundo, tá? Nem todo mundo consegue ter, que é o direcionamento do Espírito Santo. O Senhor Espírito Santo, aos seus servos, ele concede liberalmente sabedoria para aqueles que buscam, que pedem, que se esforçam e que tentam se apoderar. Sabedoria para saber fazer. Então, partindo da sabedoria de Deus, eu estou dizendo, você pode clamar, você pode gritar contra aquilo que está lhe causando dor. Não literalmente gritar, não sei se você me entende. Não é literalmente gritar. Que às vezes, na hora de uma situação adversa, se você for levantar a voz, ela não vai melhorar. Ela tende a se, né, ampliar, a piorar a situação. Né? Ela vai ficar muito mais, né, quente, eu diria.
Então não é gritar literalmente, mas é você marcar posição. É você saber que você é uma pessoa, e como pessoa você tem, além dos seus deveres, você também tem direitos. E um dos direitos, tá, que não pode ser alienado, não pode ser alienado de ninguém, é o seu direito de ser pessoa. Uma pessoa individual. Uma pessoa além do outro é seu direito, direito de ser. Não é porque você casou que agora você não tem direito a dizer mais nada. Tá? Não é isso. Você casou, você tem direito. Tem direito. Essa semana mesmo, eu estava conversando com um rapaz, ia colocar aqui na frente da minha casa, olha aqui, com uma lixeira. Tá? Não colocar no chão, colocar. O pastor falou, não quero não. Eu prefiro no dia que passa o homem que leva o lixo, eu coloco e ele leva. Eu não quero que fique essa lixeira na frente de casa, não quero. Pergunta para ela se eu fui discutir. Pergunta para ela se eu fui tentar convencer. Eu queria. De fato, eu queria. Mas ela não queria. E a gente tem que só pesar essas coisas no momento. Por que eu tenho que marcar posição e dizer, vai colocar porque eu estou mandando? Não, tenho o mesmo direito. Tá? Em outras coisas, eu digo, eu quero assim. Ela fala, mas não queria não, mas eu quero. Eu quero. Tá? Uma hora um cede, outra hora o outro cede, e assim a gente vai buscando equilíbrio, harmonia, por mais que algumas pessoas não percebam isso. Mas é assim que você busca harmonia. Você é pessoa, você tem direito de expressar, mas tem mulheres, tem jovens, tá, que são fustigados na casa, não tem direito a nada. A opinião a pessoa não tem direito a dar. E isso não é uma coisa, irmãos, que tenha base na palavra de Deus. Está aqui, olha. O negócio estava doendo na barriga deles, o negócio estava incomodando. Eles disseram, homem de Deus, não dá. Não tem como comer isso. Clamaram, disseram, há morte na panela. Né? Há morte na panela. E há muitas panelas aí, viu, filho? Eita, pastora, tem panelinha que não é brincadeira, mundo afora. Há muitas panelas que só trazem males, ajuntamento. Tome cuidado com isso. Tome bastante cuidado com isso, irmãos, porque é perigosíssimo. Encerrando aqui a nossa mensagem, no versículo 41 ele diz, né? Ele, porém, disse, tragam farinha. É lindo isso, irmão. Por que farinha? Por que o trigo? O que isso tem de mais? Porque é símbolo da palavra de Deus. Né? É símbolo da palavra. Sabe, farinha, pão vivo, representa também a palavra, o alimento espiritual, a palavra de Deus. Coloca a palavra de Deus nessa panela, para você ver a diferença que ela vai fazer. Coloca a palavra de Deus na tua casa, para ver a diferença que ela faz na sua casa, na sua vida e na sua família. Colocaram a farinha na panela e disse, dai de comer o povo. E diz a palavra de Deus, e já não havia mal nenhum na panela. Ô pastora, me lembra aqui, quando eu tenho um caldo, e eu junto esse caldo com farinha, dá o quê? Pirão. Pirão. Tá? O pirão de Deus. Talvez é o que está faltando na sua casa, filho. Hein? Disseram aí? O pirão de Deus. Só tá caldo, filho. Às vezes o caldo sozinho não resolve. Tem que ter uma coisa mais forte. Né? Mais o quê, pastora? Consistente. Que dê sustância, sustentação. Às vezes a sua vida está exatamente isso, só o caldo. Caldo, como a gente brinca, né? Aqui em Natal, caldo de bila, meu filho. Só o caldo, ralim, ralim. Tá? Além de não alimentar, ainda faz mal. Joga o pão vivo aí nesse negócio. Joga a palavra de Deus nesse negócio, meu filho. Tem confusão na sua casa, tem contenda na sua casa. Não entra nessa, não cai nessa não. De debater também. Pastora, Satanás é esperto. Ele sabe
ele sabe da condição que ele tem no mundo espiritual. Como é que funciona? É assim, olha. Quando Adão caiu, o mundo que era sob domínio do homem passa para domínio de Satanás. Por quê? Porque era mais antigo. Era um ser espiritual mais antigo, hierarquia. Entendeu? Quando Adão estava na presença de Deus, Adão estava semelhante a Deus, acima de Satanás. Quando Adão cai, ele fica abaixo. Satanás toma o domínio. Quem é que disse que Satanás tomou o domínio disso? O próprio Satanás, falando com Jesus, né, depois da tentação, ele disse, olha, tudo isso me foi dado. Foi Deus que deu? Claro que não. Né? Foi Adão que perdeu. Ele assume. Então, no campo da carne, ele sempre vence. Ele sempre vence. Quando nós estamos na carne, eu estou falando na carne, para quem não é cristão, quem não é evangélico, não entende esse jargão, quem é evangélico sabe, mas quem não é, deixa eu explicar. Estar na carne significa dizer, movido pelo pecado. Tá? Ou seja, estou entregue às coisas naturais. Né? Ódio, ira, paixão, desejo, tudo aquilo que me faz agir, né, não espiritualmente. Quando eu estou na carne, Satanás vence. Quando estou na carne, ele vence. Por quê? Porque ele é, né, mais antigo, é espiritual. Mas quando eu estou no espírito, eu venço. Por quê? Porque não é mais a minha palavra, é agora a minha palavra envolvida com a palavra de Deus. Isso quer dizer o quê? Que quando eu digo em o nome de Jesus, então esse nome poderoso é que passa a agir. Não é só mais o meu nome, não é só mais a minha voz, não é só mais a minha palavra, agora passa a ser a palavra de Deus. Por isso que o diabo sempre tenta fazer você agir na carne, porque ele então tem a opção de vencer. Na arena carnal, ele é o gladiador quase invencível. Na arena espiritual, sabe o que a Bíblia diz? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você já parou para pensar nessa expressão? Mais do que vencedor? Eu sempre imagino assim, olha, sabe uma corrida? Sai todo mundo desabalar da carreira. Corrida de São Silvestre, por exemplo. Um é vencedor, um chega primeiro. Então quem chega na frente é o vencedor. Mas aqui a Bíblia diz, não, é mais do que vencedor. Ou seja, é como se antes mesmo de eu começar a carreira, eu já venci. Por quê? Porque Cristo já venceu. E a Bíblia diz isso. Ele disse, tem de bom ânimo, se alegre. Por quê? Porque eu já venci o mundo. Ele já venceu por nós. Então o que está faltando, pastor? Eu diria, meu amado irmão, minha amada irmã, está faltando jogar pão vivo nessa sua vida. Está faltando jogar a palavra de Deus na sua vida. Então a tristeza não vai ter vez. Então a angústia não vai ter vez. Então o desespero não vai ter vez. Então a falta de confiança não vai ter vez. O medo vai cair fora do seu coração porque a fé vai chegar e os dois não ficam no mesmo ambiente. Tudo vai ser diferente para você. Esse caldo ruim que está sendo a sua vida sem sabor, amargoso, cheio de dor, né? Fazendo você estar em desequilíbrio, isso vai mudar, porque você vai comer do pirão de Deus. Oh, meu filho, eu estou até com saudade aqui do pirão da minha sogra. Meu filho, vai ser pirão forte, negócio que você vai comer, vai até suar, dizer, eita, negócio bom. É viver pela palavra de Deus. Eita, negócio maravilhoso. É confiar no Senhor. Meu amado irmão, estamos atravessando momentos difíceis. Estamos atravessando momentos tão complicados. Mas aqueles que confiam no Senhor estão renovando as suas forças. Estão subindo com asas como águias. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que faz isso. Não está nos deixando a sós. Estamos vivenciando milagres. Estamos vivenciando coisas tremendas e maravilhosas.
vitoriosas, estamos vivenciando a alegria do Senhor, mesmo sem poder abraçar o irmão, mesmo sem poder estar congregando. Eu tenho dito aqui, olha, nós estamos ensaiando, viu, irmão? Estamos ensaiando, porque no dia que saiu o decreto dizendo pode ter culto de novo, me aguarde, meu irmão, porque olha, nós vamos fazer uma festança grande, vai ser negócio forte, vai ser negócio poderoso. O pastor já está até profetizando aqui, acho que se inspirou no Pirão, né? Ela está dizendo que vai ter uma mesa farta. Eu não tinha nem pensado nisso não, mas vai que é o Espírito Santo falando, né? Olha aí, coisa forte. Nós vamos adorar a Deus, nós vamos bendizer ao Senhor. Por quê? Porque vamos então dizer bem forte, declamar e falar para os quatro cantos: até aqui nos ajudou o Senhor. Então, meu irmão, joga essa farinha, joga esse pão vivo na sua vida, faz aí que haja um tempero novo para a sua vida. Você não nasceu para sofrer. Essa não é a vida que Deus quer para você, de dúvida, de entrega, de sofrimento. Entrega, que eu falo, aos desejos da carne, de sofrimento. Não é isso que Deus quer para você não, tá? Você vai fazer até onde você quiser. Não estou dizendo que você não pode. Você não deve. Mas não estou dizendo que você não pode. A vida é sua, você faz o que você quiser. Mas tem adiantado? Você tem estado mais feliz? Tem estado mais preenchido ou mais vazio? É a prova, meu amado irmão e minha amada irmã, que a carne não tem como nos sustentar. Há um espaço que só é preenchido por Deus e não adianta relutar contra isso. Não adianta tentar fazer de outra forma, porque só quando nos entregamos a Deus é que as coisas então tomam um novo rumo em nome de Jesus. Tá bom então? Era isso que nós tínhamos aqui para compartilhar com você hoje, em nome de Jesus, e eu creio que o Senhor falou ao seu coração, eu creio que Deus falou, né, profundamente na sua alma, e que você possa realmente, verdadeiramente, né, vivenciar isso em nome de Jesus. Não traga para a sua vida coisas tóxicas, não encha o seu saco, né? Não encha de coisas que vão te fazer sofrer ainda mais. Não é isso que Deus quer. Deus quer uma nova vida para você. Deus quer coisas novas para você, em nome de Jesus. Tá bom, então? Voltei aqui mais uma vez para te lembrar. Se você é cristão evangélico, assim como eu sou, peço a você que não deixe de dar ouvidos aos seus pastores e nem os abandone. Eu estou aqui não para substituí-los, mas para ser mais um mensageiro da palavra de Deus. E a cobertura espiritual que eles estão dando sobre a sua vida, eu não tenho como te dar. Então permaneça firme e servindo ao Senhor Jesus. Se essa mensagem de alguma forma te abençoou, dá um joinha, nos ajude a fazer crescer e fortalecer esse canal, para que a palavra de Deus chegue a muito mais pessoas. Tá bom então? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, que Deus te abençoe. Que o eterno Deus de amor abençoe a você e a sua família, em nome de Jesus.